Oi, gente, meu nome é Arthur, eu sou grafiteiro e artista visual, nascido e criado na cidade de Teresina e também sou formando do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí. É importante falarmos sobre a vida dos e das artistas e sua ascensão por conta das mídias. Sejam elas virtuais, digitais ou impressas, as mídias têm o poder de espalhar informações para as pessoas. Quando um artista obtém espaço nas mídias para falar sobre o seu trabalho, ele consegue divulgar suas ideias para uma imensa variedade de públicos. Isso faz com que suas produções expandam do meio de conhecimento em que o artista está inserido e novas pessoas irão ter acesso às suas produções, o que possibilitará mais vendas, mais convites para projetos, festivais, shows, exposições e etc. Toda essa visibilidade maior ao artista poderá significar melhoras nas condições de manter a produção artística e garantir o seu sustento financeiro do dia a dia. Hoje podemos contar com portais na web que trabalham de maneira muito competente e fomentam os trabalhos artísticos em projeções regionais, nacionais e internacionais. Os artistas também fazem suas próprias mídias virtuais. Hoje em dia, quase 100% da classe expõe suas criações na internet por meio de iniciativa própria, ou em alguns casos, conta-se com uma equipe capacitada para isso. Esse trabalho de autodivulgação tem gerado muitos frutos. Hoje, muitos artistas conseguem se manter e crescer por meio do resultado da sua participação nas mídias sociais. Primeiramente, boa noite. É, Estamos, né, com a artista Micaela Sampaio, conhecida como Mica, né? E aí a gente está aqui nesse papo para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, sobre seus trabalhos, suas produções, quem é ela, e aí a gente desenrolar tudo isso. Eu vou pedir, assim, de começo, Mica, que você se apresente para nós, falando de onde você vem, sua idade, seu trabalho, sua formação. Fique à vontade. Então, boa noite. Como o Mikael falou, eu sou Mica, né? Eu me formei em licenciatura em artes visuais também pela UFP e desde o final da minha formação, né, que eu tenho atuado na cidade, né, como artista visual, trabalho com ilustração e mais recentemente tenho trabalhado também com produção, né, de exposições, com mediação, tenho dentro da minha trajetória essa experiência, né, em mediação e produção de exposições. E o meu trabalho ele tem também se desenvolvido muito coletivamente, né? Participei de alguns coletivos, principalmente coletivos formados por mulheres aqui da cidade, como o Papoca Crio, né? Que é um coletivo de grafiteiras, o Coragem, coletivo de mulheres, né? Artes visuais aqui, é, os Selváticos também, que era um coletivo mais voltado para a produção, né, de eventos, né, de exposições, mas que era muito centrado no lugar onde eu moro, né, que é o Disseu. E a minha atuação tem sido nesse sentido, né? Isso é muito legal. É um certo protagonismo, né, de atuação também, isso é muito bom. Essa coisa da mediação, da participação de exposições, você sente que isso começou, esse gatilho saiu da universidade, ou isso já veio depois? Então, na universidade a gente teve, né, a oportunidade de ter a galeria, né, a Galeria Liz Medeiros, a galeria também que ficava na Rosa dos Ventos. Então, eu acho que vem muito disso também, né? Na própria universidade eu tive a oportunidade de participar de mediações, por exemplo, assim, fora da universidade, mas que claro que tinham de alguma forma um vínculo, né? Por Uhum. exemplo, eu tive nessa época a oportunidade de participar de uma exposição, de mediar uma exposição do Caribé, né? Que chama o Compadre de Ogum. Então, eu acho que vem também daí, né? Vem dessa.
não que a gente tenha, né, alguma disciplina voltada para mediação, produção de exposição. Eu acho que isso é até uma falta, assim, do Uhum. curso, mas que eu acho que alguns professores conseguem, sabe, instigar isso na gente mesmo, de ser um artista que se produz, né, e que também, tal hora, tá produzindo outras pessoas. Sim, eles acabam até gerando certas oportunidades, de vez em quando, né, aparece de exposição fora da universidade também. Isso é muito bom, é muito importante, né, pra gente, durante a formação. Então, assim, a próxima pergunta que a gente tem era qual a principal dificuldade que a pessoa encontra em executar sua arte no nosso estado? O que é que você acha disso? É difícil, né? São muitas dificuldades, mas eu acho que, assim, desde quando eu saí da universidade, eu acho que estão surgindo, como nos coletivos que eu mencionei, né? Muita gente se juntando para fazer sua própria produção, né? Não esperando que isso venha de, sei lá, de uma instituição, seja ela de que nível for, seja instituição educacional, comercial. Eu acho que os artistas aqui estão se juntando, sabe, para fazer seu próprio rolê, sua própria produção, suas próprias exposições, sabe? O próprio Coletivo Voragem é um exemplo disso, sabe? Que foi uma iniciativa, por exemplo, da Alana, né? Da Alana, que é formada em letras, mas que não tinha nenhuma vamos dizer assim, um curso de produção, agora que a gente está começando a fazer cursos, né? Mas Uhum. mais voltados a isso, por conta da própria contexto de pandemia, né? Os EADs foram criando essas oportunidades, né? Da gente estar se especializando em algumas áreas, por exemplo. Eu fiz o curso de produção, estou fazendo um agora também, né? Pelo Instituto Tomiataque, mas fiz alguns pela uma instituição do Ceará, a Demócrito Rocha. Mas antes disso eu já tinha experiência mesmo de vida, né? Uhum. Então, acho que uma das principais dificuldades, principalmente vindo do curso de artes, é mesmo o lance de mercado, sabe? O lance mesmo de se criar, de se ter um circuito de artes visuais. De se ampliar, na verdade, porque o circuito ele existe, mas de se ampliar esse circuito. E Uhum. também de ter mais, eu acho que no próprio curso, ter mais, sei lá, uma disciplina voltada para a produção de si mesmo, sei lá, de portfólio, sei lá, de coisas mesmo voltadas para você saber entrar no circuito, sei lá, como escrever um projeto para um edital. Eu acho que essas coisas, sabe, que dificultam um pouco. Mica, o que motivou você a começar a fazer as suas criações artísticas? Qual foi aquilo que te despertou? E também falar um pouco das suas atuais produções. Do que te inspira. Então, eu acho que o meu interesse por arte vem desde mesmo da escola, sabe? Eu acho que eu atribuo muito às leituras que eu tive, acho que na adolescência, né, na pré-adolescência. E aí o interesse vem daí, mas eu também considero que eu fui muito privilegiada, assim, entre aspas, por morar muito próximo de um teatro, né? Moro muito próximo do Teatro do Liceu, né? O João Paulo II. Uhum. Então, o meu contato com arte, principalmente com arte contemporânea, vem desse teatro, né? Dessa época onde aqui já tinha, né? Já se colocavam produções de dança contemporânea, de teatro físico, por exemplo. Então, eu acho que o meu contato, primeiro, assim, com arte vem disso, né? Do teatro, da dança. Então, eu tive essa oportunidade de ter bem próximo de mim, né? E Uhum. aí, nessa época, como não tinha um curso, né, de licenciatura ou de bacharelado em teatro, aí eu optei por fazer artes visuais, também porque eu gostava de tudo, sabe? Gostava tanto da dança e do teatro, mas também gostava da pintura. Foi uma das coisas que eu fiz, né, no teatro, junto com o Gabriel Arcanjo, né, aula de pintura. E aí, como o curso de artes tinha tudo, né, tinha um pouco de cada coisa, eu optei por fazer ele, né? E aí tudo foi só se expandindo, sabe? E aí o que eu tenho produzido atualmente
vem muito dessas coisas, sabe? Da dança, do teatro, das artes visuais como um todo. Por exemplo, agora eu tô pensando, né, em tentando produzir mais coisas voltadas para o audiovisual. Mas também não esquecendo do que eu tenho mais trabalhado ultimamente, que é a colagem texto, a ilustração. Então, e também com os temas, né, que eu trabalho, né, que vem muito da raiz afro-brasileira e de entender mesmo os processos de ancestralidade e pensar muito a ancestralidade no contexto familiar, né, no contexto do cotidiano familiar. E aí eu tenho mais pesquisado sobre isso, né, principalmente nessa comunidade que eu vivo, né, que é o Grande Liceu. E aí eu tenho pesquisado sobre isso. Muito bom. Eu tive a oportunidade, Mica, de ver teu último trabalho na exposição que teve recentemente agora, que foi a exposição proposta pelo Matheus, né? Que teve, e Sim. aí eu fui lá conferir alguns dos teus trabalhos. E aí eu senti, particularmente, uma coisa muito afetiva, familiar, e também religiosa, e das raízes africanas. E eu achei isso incrível. E eu me senti próximo daquilo. E aí, achei. Isso pra mim foi já é um resultado, né? Do teu trabalho, que é o que traz essa coisa afetiva. Tu sente essa coisa afetiva bem da família também? Acho que tinha um trabalho que era algo sobre a tua avó. Sim, esse foi um movimento que eu comecei, eu acho que logo depois, assim, que eu me formei em artes visuais, né? Desse processo mesmo de se entender, né, como uma mulher negra, né? E aí veio também dos caminhos, assim, que foram abertos para mim, tanto, assim, de trabalhos mesmo, de residências, né, de criação. Logo que eu saí da universidade, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de participar de uma residência chamada Confluências, né? E fui também nessa época já me juntando, né, com o coletivo de mulheres, né? Na época era o Liga da Escuta Sensível. E aí a gente teve a oportunidade de fazer uma residência lá em Ilha Grande, né, em pesquisar as lendas desse lugar, contadas pela voz das mulheres. E aí, simultaneamente, eu também estava fazendo residência, né, no mercado aqui de Teresina. E aí tudo só foi assim se juntando. E esses processos de criação, né, que também já vinham do meu próprio trabalho de conclusão de curso, que também era voltado, né, para narrativas, né, de mulheres negras que tiveram um contexto de luta, né, no nosso país. E aí também era um projeto que era voltado para a ilustração. Eu só fui mais que expandindo, sabe? Essa pesquisa que nasceu lá no TCC e aí que foi tomando mais forma ao longo desses anos, junto com essa experiência, né? De estar pesquisando mulheres e suas narrativas e também entendendo também vamos dizer que o meu contato com a minha mãe, com a minha avó e com as mulheres que estão, né, dentro do meu cotidiano. Uhum. Muito bom, muito bom. E após esse período de pandemia, o que você espera como artista que as pessoas absorvam de ensinamento e que o que pode mudar nas suas vidas após tudo isso passar? Que a gente volte aí, né? Nossa, difícil porque, assim, né, a gente tá só, tipo assim, só renovando as variantes e é difícil pensar no mundo pós-pandemia, né? É bem, Mas é tudo muito incerto, né? é muito incerto. Mas, assim, eu penso que isso tudo vem muito pra gente repensar, né? Como a gente trata principalmente a natureza. E aí eu acho que uma das coisas que a pandemia vem, né, para fazer a gente refletir é justamente, principalmente a nossa relação, né, enquanto sociedade, a nossa relação
enquanto mesmo ser humano, enquanto ser humano integrante dessa ecologia, né? Desse E, mundo que merece ser visto de outra forma, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. e também, né, como o que a gente faz pode afetar o outro, né? Tipo, é uma responsabilidade conjunta. É Sim, uma sim. coisa pra gente pensar, né, sobre o que essa pandemia trouxe. Mas é isso mesmo. O que você deseja para um futuro mais próximo, ou daqui a um tempo, para o contexto das artes visuais aqui no estado e aqui na nossa capital? O que você deseja que mude ou que aconteça as coisas? Com certeza que se expanda mais oportunidades, principalmente para quem está saindo do curso de artes visuais, né? Para quem está se formando. Porque Hum, é muito difícil, sabe? Entrar num circuito onde é bem pequeno, né? Ainda é bem pequeno, ainda as coisas estão ainda crescendo. E aí é muito complicado não ter iniciativas que são direcionadas, sabe, para quem está saindo do curso, para quem quer viver de arte, sabe? Mesmo que o curso de arte não seja um bacharel, né, seja uma licenciatura. uhum. Mas e aí eu penso que é isso, assim, que se expanda, que o circuito daqui se expanda, principalmente para quem está chegando, sabe? Que não que exista mais editais voltados para a galera que é, né, colocado como jovem artista. Sim. Então, Mica, agora já para a gente se encaminhando, né, para encerrar esse momento, essa conversa, é, eu queria agora só no final que você falasse um pouco mais das suas perspectivas pessoais, seus novos projetos, como é que eles estão, coisas que você está produzindo aí, para você contar um pouquinho mais pra gente. E também falar algo que você queira falar, para ficar à vontade. Algo que eu não perguntei, mas que também você queira falar. Então esse momento é seu, para você contar algo pra gente. Então, ultimamente eu estou nessa pesquisa, né, mais de pensar sobre a história do meu lugar, né, a história do Liceu. Porque eu acho que é uma das coisas que a pandemia trouxe, foi estreitar, né, esses laços, né, com o nosso território. E aí eu tenho pesquisado isso, né? Tipo, eu tenho pesquisado também muito sobre cascas, né? Sobre tingimento com cascas, né? Tingimento natural. Tenho tentado colocar isso, né, nas minhas colagens têxtil. E aí esse processo vem muito também de leituras. Eu acho que o meu processo de criação ele vem muito do que eu leio, né? Das autoras que vem de encontro, né, com o que eu estou pensando para aquele momento. E aí uma delas é a Momaye, né? Ela fala justamente do um termo que eu gosto muito, né? Que ela fala, que ela chama de ecocídio, que é quando você, por exemplo, derrubou uma árvore, você está derrubando várias histórias que estão, né, dentro daquela árvore. E aí eu tenho pesquisado um pouco sobre isso, sobre as histórias que existem nas árvores que ainda restam, né, no meu bairro, ou na minha própria casa. E aí eu tenho conversado assim com os moradores, com as pessoas que são mais próximas de mim, por exemplo, a costureira, ou a dona de bar, ou a minha avó, né? Então eu tenho estado em contato com elas, né? Também de forma bem casual, assim, não no sentido vamos dizer, de uma pesquisa formal, mas tentando colher essas histórias de forma bem natural. E aí a minha pesquisa atual é essa, né? Que é uma série chamada Arvorecendo, que também pretendo gravar ela, né, em audiovisual, ela ser tanto um trampo de colagem texto, mas também tá registrado, né, dessa forma também. E aí é mais ou menos isso que eu tô pesquisando, né?
Muito bom. Muito obrigado, Mica. A gente é pura gratidão por esse momento aqui contigo. Eu fico muito feliz de ter te escutado também. E só agradecer a tua disponibilidade para estar aqui com a gente e compartilhar um pouco da tua história, um pouco de quem você é, um pouco da tua arte. Porque eu sinto que tem muito mais coisa aí, né? Mas isso aqui já foi uma grande coisa para nós, que a gente acabou de conhecer um pouco mais de ti. Então, boa noite, muito obrigado por ter participado aqui junto com a gente.